Boa tarde, tudo bem? Se você está vendo essa gravação, ela aconteceu justamente agora, cerca de 13h50, do dia 10 de março, onde eu entrevisto a minha audiência justamente para saber as principais dúvidas sobre a alimentação do bebê. Fiquem bem à vontade, quem quiser solicitar aqui as dúvidas em relação à alimentação do bebê, em relação à alimentação dessa criança no período de introdução alimentar, que se estende dos 6 até os 24 meses. Sejam todos muito bem-vindas. Tudo bem, Gabi, Nayane, Joana, Morena, Flávia? Como vocês estão? Joa, Daisy, Maria, como vocês estão? Vamos falando das idades dos bebês aí. Débora, Tayane. Boa tarde, Bru. Oi, Gabi. Kênia, tudo bem, pessoal? Como é que está a alimentação desses babies, dessas crianças aí, nessa pandemia? Gente, é Curitiba, olha que bacana, pertinho aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E da onde vocês são? Boa tarde, Ju. O bebê tá com 1 ano e 8, não quer comer fruta de jeito nenhum. Ju, a idade do teu bebê é justamente por isso. Se quiser, hoje eu vou fazer a solicitação. Vocês podem solicitar para vocês entrarem ao vivo. Eu vou responder 1 a 2 perguntas de cada mãe, cerca de 1 hora de live, tá bom? João Pessoa, Paraíba, Goiás. Oi, Mari, 1 aninho e 5. Gente, as dúvidas. Ceará, São Paulo, 11 meses, bebê. É de Natal, Jéssica, que legal. Oi, Elisa. Gente, a alimentação da criança, a gente passa por várias fases, certo? Eu gosto de dividir a introdução alimentar em 3 grandes momentos, dos 6 aos 12 meses, dos 13 aos 18 e dos 19 aos 24 meses. Aqui a gente tem crianças completamente diferentes no sentido de conduta alimentar, que a gente precisa terá de informação. Franca, São Paulo, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. E a gente precisa entender como que funciona cada fase da alimentação do bebê, justamente para que a gente consiga interpretar os sinais dessa criança. Por exemplo, um bebê que não está querendo sentar na cadeira de alimentação, que não quer ficar parado. A criança, a partir dos 12, 13, 14 meses, vai começar a justamente demonstrar essas situações e a gente precisa saber como lidar com elas. Vamos chamar a primeira mãe aqui, vamos ver, que tem bastante solicitação. Comprei seu curso, estou amando. Luciana, que bom, Lu! Que bacana, Lu, minha aluna, parabéns. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Deixa eu dar um recadinho para vocês que entraram agora. Quem quiser participar da jornada do bebê que come de tudo, eu acabei de colocar lá no link do meu perfil. Depois da live, não saiam aqui, cliquem nos coraçõezinhos, porque eu não avisei da live, tá? Quando vocês clicarem nos corações, o Instagram entende que ele precisa distribuir essa live para mais pessoas, tá? Aí assim vocês me ajudam que essa live seja distribuída. Segura no coraçãozinho ali, tá? Oi, Mariana, da Flórida, tudo bem? Como vocês estão? Então, pessoal, vai ter a jornada do bebê que come de tudo. O link tá lá na minha bio, aqui na minha bio do Instagram. Vocês vão clicar lá e fazer a inscrição gratuita, tá? A gente tem isso, a gente faz isso cerca de 1 mês e meio. E em 1 mês e meio não percam, que não é todo mês que está tendo. A gente não tá fazendo todo mês, porque as turmas estão bastante grandes, tá? Então a gente tá fazendo cerca de 1 mês e meio a 2 meses, tá? Então essa vai ser a próxima jornada do bebê que come de tudo. Ela vai acontecer, é gratuita e online, ela vai acontecer dos dias 22 a 28 de março,
certo? Mas não vai ser uma live aqui no Instagram, vão ser aulas que a gente vai enviar por e-mail para vocês, os links das aulas, para vocês assistirem a sequência, onde eu vou mostrar justamente qual é o mapa, como se fosse na realidade todo um quebra-cabeças, que vocês vão entender como que se faz esse processo, como é que é o meu método por dentro e como que eu ajudo vocês a ficarem completamente seguras na alimentação do bebê e tendo uma criança, um bebê em diversas fases que come de tudo. Por quê? Cada fase a gente precisa entender os sinais daquele bebê. Um bebê de 6 meses é completamente diferente daquele bebê de 12 meses, que é completamente diferente daquele bebê que está lá com 18 meses. E vocês, pais, mães, cuidadores, precisam justamente entender e saber lidar, saber se comunicar com essa criança. Caso contrário, vocês não vão ter uma criança que come de tudo e vocês ficarem inseguras, tá? Luana, me chama, por favor. Mariana, vocês fizeram essa solicitação ali, meninas, agora eu vou clicar, tá? Deixa eu só nomear aqui, tá? Para quem for entrando, saber do que se trata. Mariana, meninas, podem solicitar ali para que eu possa chamar vocês, tá? Quem solicitou, eu vou chamar. Vai ser 1 hora de live, eu respondendo 1 a 2 perguntas de cada mãe, tá? Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem, Cíntia? Que honra! Que honra! Como é que você está? Eu sei que você está sempre aqui, né? Nas caixinhas de pergunta, uma pessoa bem ativa, isso é muito bacana. Parabéns! Olha como eu tô com o cabelo, acabei de chegar do trabalho com o filho e tudo. Ai, nem me fala. Como é que é o teu nome? Porque tá sempre ali Mineirinha, mas como é que é o teu nome? Meire. Meire. Isso. Como é que eu posso te ajudar, Meire? Que idade tem teu bebê? 1 ano e 5. Uhum. E aí eu sempre falei pra você nos comentários, né, que graças a Deus só com o teu conteúdo. Deu uma travada aí, mas eu vou esperar, vamos ver. Será que é o meu que travou? Ou é da Meire? Voltou, Meire? Você ficou parado, bloqueou, aliás. Pode perguntar. Tá. Eu queria saber o seguinte, sobre vegetarianismo, né? Sim. O Antônio não ingere carne. Na verdade, eu, né? Faz 1 ano. Ele nunca foi de comer muito, mas eu sempre ofertava tudo. Todo o conteúdo grátis eu fiz com o Antônio, né? E ele vinha comendo. Mas aí eu decidi ir para essa área de ser vegetariana. Uhum. E eu queria saber, assim, né? A longo prazo, é possível sim ou não, né? Na verdade, eu me informei muito para tomar essa decisão com relação ao meu filho também, né? Porque é uma criança, né? Sim. Sim. E eu percebo que é viável, sim. Eu fui no pediatra e tudo, só que assim, eu gostaria de um apoio com relação ao que é ofertar, né? Porque eu estou dando cogumelo, todos os tipos de grãos, Isso. porque eu todo dia, as proteínas, né? Soja e tudo. A longo prazo, pode causar algum problema na saúde dele, Cíntia? Pronto, Ai, mas é muito lindo, meu Deus, que paixão, Meire. Daqui oi, amor, daqui oi. Ai, é muito lindo, finalmente conheci. Ai, a carinha dos deuses. Oi, que lindo! Que amor. Me conta uma coisinha, Meire. Então, deixa eu te responder a tua pergunta e depois eu quero te perguntar uma outra coisa. É super possível, tá? É justamente isso, essa questão do vegetarianismo.
Inclusive, é uma das questões, o que a gente precisa saber só? É justamente saber combinar os alimentos, por exemplo, que, por Uhum. exemplo, não vamos ter carne, não vamos ter a via proteica da carne, mas a gente só Sim. super pode fazer a substituição desses alimentos proteicos de carne e transferir para os alimentos proteicos de origem animal, assim como todos os tipos de grãos, fazer as combinações com os carboidratos, por exemplo, o arroz e feijão, a quantidade de proteínas e tipos de aminoácidos que se ligam aqui para a ingestão, né, para o organismo da criança e do adulto é perfeita. Tá. Inclusive, o tipo de absorção é melhor do que a carne nesse tipo de combinação, tá? Claro que sim, precisa de orientação. E a questão da vitamina B12, o profissional que acompanha vocês, ele fez alguma suplementação? Não, porque estava tudo certo, né? Estava Tá assim no bem. nível desejável, só que daqui a 6 meses a gente vai repetir novos exames, né? Perfeito, perfeito. O que acontece aí? Como não tem essa via que só tem na carne da vitamina B12, por exemplo, o que a gente faz? A gente avalia justamente de forma bem individual. A gente faz, né, uma anamnese, né, tanto alimentar quanto se o pediatra ou o nutricionista que acompanha vocês fizer uma prescrição, por exemplo, de Sim, solicitação de exames, vocês vão avaliar como é que estão os exames para fazer ou não a suplementação, tá? Porque é de sim. forma bem individualizada, mas quanto a isso, se é possível o vegetarianismo, super é possível, tá? Inclusive, tem vários pacientes que já passaram por mim, que faz consultoria, e é super tranquilo a combinação. Eu até acho que vou fazer um post, eu vou anotar para fazer um post para te ajudar sobre como combinar os alimentos, tá? Ah, perfeito. Me Porque para chama mim, e eu consigo. me cobra se eu não fizer, porque eu já tô com a lista de posts, eu vou fazendo, Tá. né? E vídeos, Aham. me cobra lá no direct, caso eu esqueça, mas eu vou anotar aqui até, tá? Porque é Tá. super possível. Inclusive, dentro do MBS, do curso, tem, por exemplo, as mães, tem várias mães, né? Várias não, é a minoria, mas tem sim mães que não Mas ingerem tem. carne, as famílias que não ingerem, e aí lá dentro tem um cardápio justamente mostrando como combinar os alimentos direitinho, tá? Fica bem tranquila quanto a isso, que é super possível. E é uma alimentação linda, é uma alimentação incrível, assim, quando a gente combina, é perfeita. No começo é mais difícil, só que depois Sim, que você acostuma, é, realmente fica mais bonito, e aí você come comidas que parece que é menos cozida ainda, né? sim, Porque aí é sim, cheio de fruta, legumes, né? E ele exato. já vinha fazendo isso, não teve nenhuma dificuldade, né? Só que assim, ele come demais, e aí às vezes eu fico. Eu sei que você já falou, né? A questão da saciedade, eles vão dando, né? Eles vão avisando. Só que Sim. quando ela tá quase 2 anos, é, ele come tipo 5 bananas na hora da frutinha da tarde, e se deixar ele vai comendo o dia todo, isso é normal. Uau, uau, isso que é a introdução alimentar consolidada, hein? O que a gente pode fazer? O que dá para fazer é ajustar, por exemplo, a diversificação de tipo de alimentos. Por exemplo, assim, ó, a gente oferecer uma banana, uma receita, por exemplo, que tem alguns outros tipos de nutrientes, por exemplo, um muffin de cacau, que pode ir chia, Ah, pode ir outros uhum, nutrientes assim, para não ficar, por exemplo, só nas 5 bananas, entende? E aí a gente consegue entendi. fazer uma variedade com pelo menos 3 grupos alimentares ali. Vou te dar um exemplo. Um pedacinho de pão, por exemplo, tá? Tô chutando. Um pãozinho de Tá. beterraba com um pouquinho de pasta de amendoim, ou pasta de nozes, ou pasta de castanha, por exemplo. Uma fatiazinha e 2 bananas, seja o que for, e a água junto, tá? O que a gente faz? A gente ajuda a criança a ter um alimento rico em energia, que vem Ah, tanto tá. das frutas quanto vai ter a gordura boa, né, desses nuts, dessas nozes, dessas oleaginosas, e a gente ajuda a compor um pouco mais diversificado esse cardápio aí. Isso tu pode fazer sim, porque aí ele não vai ficar, por exemplo, tentando saciar com esse tipo, só com um tipo de alimento, tá? Tu pode diversificar um pouquinho. Tem num Isso eu tenho post que meu, fazer. Meire, só que eu acho que esse post está um pouquinho mais para baixo, se você rolar. Não sei se você já viu um que é composição de café da manhã e lanche da tarde. Sim, Sabe qual é? sim, Ótimo. sei. Esse aí Uhum. vem bem direitinho para a gente compor. Eu dou várias ideias ali, aí dentro dessas ideias tu pode bolar algo um pouco mais assim para ajudar um pouquinho. Mas fiquei muito Eu feliz tenho que fazer isso.
Às vezes Desconsolidação. eu faço tapioca, aí junto eu coloco Ótimo, melão, né? Aí, perfeito. só que aí o problema é que ele não é problema, mas que bom, ele come muito, até o Sim, mesmo tanto que eu. E aí as pessoas de fora ficam falando, mas ele come demais, ele vai engordar. E não, ele tá super saudável. Só que aí eu fiquei pensando, ótimo. realmente, ele come como um adulto. Não, Mas se ele tá não, saudável, não te não preocupa quanto a digere. isso, não te Tá, preocupa quanto a isso. Fica bem tranquila, coração bem em paz quanto a isso, que ele, tá, por ele, comida de verdade, alimento da terra que a gente fala, a gente nunca vai estar pecando. E justamente a criança vai se tá. autorregular por total. Fica bem tranquila quanto a isso, tá? Ah, tá, que bom. Porque assim, ó, não tem suco, não tem Ótimo, café, não tem ótimo, nada, muito açúcar, nem sal, ótimo, que eu também não ótimo. estou ingerindo. Então tá comendo comida de verdade. Tá certo, é. Maravilha, é isso aí mesmo. Pode até de tarde colocar, por exemplo, um milho verde junto com uma Ah, fruta, é. um pedaço de batata doce, um pedaço de aipim junto com a fruta. Isso é Tomate raiz. ele come. Ele come tomate como fruta. Excelente, excelente, excelente. É isso aí. Comida, Isso, tudo que a gente for pensar assim, ah, é comida da terra, eu tiro lá do galho, eu tiro lá da planta, eu tiro aqui, eu faço em casa, eu não estou abrindo pacotes, despejando industrializados para a criança, tá perfeito. uhum, Fica bem tranquila, coração bem em paz. Ai, gostei tá. tanto de falar contigo, Meire. Eu sempre te vejo nas caixinhas e isso para mim é muito gratificante. Eu sei o Ai, que quanto bom. vocês se importam e quanto vocês dão valor, né, para a questão alimentar. E é justamente a gente vai ter lá na... Qual é o nome do teu filho? Antônio. O Antônio vai ter, sem dúvida nenhuma, uma referência alimentar incrível, sensacional, que é justamente esse o meu objetivo, né? Ter crianças que comem de tudo, variedade, sem se preocupar muito com volume. Eu bato muito nessa tecla, tanto para o bebê que come Uhum. pouquinho, quanto para o bebê que come muito. Quando a gente fala em comida de verdade, a gente está fazendo tudo isso. E a segurança de vocês, é o que eu trabalho na realidade de vocês. O bebê de É, vocês vai isso ser a mesmo. consequência disso, né? Exatamente. E o legal, assim, é que tudo, eu sou a prova viva que dá para fazer se você estudar e for atrás e realmente Exatamente. se dedicar, porque não é fácil. Vamos falar Não é aqui que. fácil. Só que, assim, é um investimento. E as pessoas falam, ah, mas por que você fica separando a comida do que ele não comeu sal até 1 ano e meio, né? Porque é um Uhum. investimento. É um Exato. investimento. Eu prefiro fazer isso agora, para que ele tenha saúde lá na frente, né? Dá trabalho, mas é possível. E eu Exato. gostaria de ter feito o curso, mas não foi necessário. Ainda bem, porque eu Uhum. fiz Que certinho, bom, só fico com muito feliz que você conseguiu. Isso é uma prova de que eu estou fazendo o meu trabalho aqui para é, vocês bem feito. isso. Fico É muito verdade. feliz. Que bom, que Ai, bom, que bom que a gente se encontrou, Kay. Que bom que que você bom, lembra de mim. que Também é legal a gente bom. saber que você vê a gente, né? É igual Sim, quando eu na Eliana Dias também. Eu conheci é você através da Eliana Dias. isso mesmo. Tu és da onde? Eu sou do Ceará, só que eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Ah, legal, já tá com sotaque de Blumenau, hein? Já há 20 anos, né? Tá bom, Meire? Então, Tá prazer bom. falar contigo. Fiquei muito feliz. Um beijo em Um vocês. beijão, tchau, Antônia. Manda Tchau, beijo. amor. Tchau, Beijo. fofura. Ai, ai, que Tudo de bom, amor. Cíntia. É muito lindo, é muito lindo. Um Obrigada. beijo em vocês. Tchau, até Beijo. mais. Tchau. Eu vou pedir para que vocês saiam da live meio para eu chamar outra mamãe. Beijo. Obrigada. Vamos ver aqui quem mais pediu solicitação. Vamos ver se eu tô chamando vocês aqui quem pediu solicitação, tá? Vamos ver se a Lu vai. Oi, Lu! Olá, Cíntia. Tudo bem? Que Você consegue prazer me falar ouvir? contigo, Lu. Deixa eu ver que deu uma paradinha aqui. Voltou. Parece que está cortando. Agora voltou, acho que voltou. Sim, ótimo. Nossa, eu te sigo. Voltou? Voltou. Voltou. Ai, que ótimo. Você está me ouvindo, então.
Bom, eu te sigo desde o início da alimentação da minha filha. Ela tá com 1 ano e 3 meses. Primeiro, para quem está ouvindo, você é fantástica. Ela não estaria comendo Ai, tudo que ela come se não fosse por você. Ela reconhece todos os alimentos hoje, todos. Ela pede para pegar no colo e aponta para o que ela quer. Ela aponta para o prato para dizer o que ela quer comer. Então, ela é que nem a gente escolhe a garfada, né? Ela faz a mesma coisa. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Hoje, o que eu estou coisa. experimentando não, é fantástico, assim, todas as suas dicas. Quando eu estava grávida, eu falava que eu ia fazer papinha e eu te conheci, ainda bem, Ai, que para bom. poder fazer tudo separadinho para ela. E hoje, fantástico, ela come super bem. Que coisa boa. A minha pergunta para você seria o seguinte: ela acorda às 5 da manhã, minha filha. Não importa o horário que ela vá dormir, ela acorda às Sim. 5 da manhã. Eu ainda amamento ela de manhã. É a única vez que eu dou mamar para ela de manhã. Eu acho que agora é mais uma coisa afetiva, porque ela é muito comilona. A gente chama ela de Maga Lívia, né? Ela é Lívia, o Ai, nome que dela. amor. Ah, E, na verdade, assim, ela toma café da manhã, né? Come o que eu como, ela come. Então, ela come ovo quente, come abacate, às vezes faço o waffle, né? De banana, de maçã. Ela come muita fruta. Minha pergunta para você é em relação aos lanches e distanciamentos de comida, né? Porque, por exemplo, agora ela dormiu, ela almoçou às 10h30 da manhã. O almoço dela é cedo, porque ela acorda às 5 da manhã, né? Você imagina, ela chega, né? Toma café da manhã, toma um leitinho. Ela toma leite de aveia, foi o que ela se adaptou mais. que Então, o legal. copinho, acho que era o mais próximo do leite materno, o gosto, né? Docinho. Ele é Então, ela docinho e toma o mais leite. suave, né? Ele não tem um gosto muito exacerbado, assim, como o de amêndoa, Pois por é, eu exemplo. experimentei Ele mais... todos e esse foi o que ela gostou. Então, eu falei, bom, tudo bem. Ela come iogurte, então o leite, ela come outras formas do leite normal, né? Que eu não sei o quanto que é o necessário. Até seria uma pergunta para você, porque ela toma iogurte natural, sem açúcar nenhum, eu só corto fruta dentro. Então, por exemplo, ela come, hoje eu fiz com morango, blackberry, eu não sei como é que fala, aquela fruta. Será que é o mirtilo? É o pequenininho? O mirtilo, será? Não. Amora, mirtilo. Mirtilho, talvez. Eu É acho que isso, minha mãe tá falando aqui. deve ser o mirtilo, blackberry. E manga, por exemplo. Eu cortei e o doce é o doce da fruta, né? Então ela comeu Ótimo. aquilo e aí, ainda além disso, ainda comeu. Eu acabei fazendo pão de queijo para ela, que eu comprei. Não é uma coisa que ela come sempre, mas ela comeu isso. Então o leite dela está sendo de iogurte, cálcio, né? Então essa minha preocupação Sim. é o balanceamento da alimentação dela, né? Então de leite mesmo, ela toma iogurte natural, às vezes cream cheese, né? Aqueles, Sim. Aham. na verdade mais que o pai come, e acaba dando Sim. para ela às vezes um pouquinho, E a mas tua fica aí. dúvida seria em relação ao porcionamento de laticínios e também os intervalos entre as refeições? Seria isso? Para a gente alinhar a Isso, minha intervalo da resposta? refeição e o equilíbrio entre o doce e o salgado, porque é o seguinte, ela come muita fruta, e a fruta é doce, ela come frutas que são amargas, ela come, por exemplo, aquela fruta framboesa, que é super amarguinha, morango Sim, eu acho que é uma sim, fruta que às sim. vezes é amarga, e ela come. Uhum, uhum. Mas, por exemplo, como ela faz mais de uma refeição agora, ela vai acordar 1 e pouco, né? Então, o jantar dela acaba sendo 5 da tarde. 7 horas ela tá dormindo. Cintia, eu Sim, comecei a colocar ela entre 7 e 8, porque ela ótimo. dorme bem e Perfeito, vai até perfeito. o É isso aí. dia. É o melhor horário para bebê dormir, assim, que a criança consegue aproveitar mais os hormônios, toda a questão. Todos os hormônios são liberados a partir das 20 horas, mais ou menos, hormônio do crescimento, todos que a criança consegue aproveitar melhor. É uma criança que dorme entre 7 e 8 da noite, 8 e meia, ou mais tardar, assim. Esse é o ideal do ideal, assim. Que ótimo. Então, ela Ótimo. faz mais de um lanche, entendeu? Por exemplo, agora ela Mas, acorda, mas, depois de 20 mas tá minutos ela tem que comer alguma coisa, e às vezes ela não aguenta, assim, até às sim, 5, às vezes eu tenho que sim, dar uma sim. coisinha a mais para ela, sabe? Às vezes não Não, uma mas coisa tá tão certo. grande.
Tá certo. Por que que tá certo? Justamente porque depende muito da individualidade de cada criança, de cada ser humano, tá? Por exemplo, assim, a gente fala, eu, né, falo justamente atrás das diretrizes, mas do que funciona de fato. Por exemplo, o intervalo médio entre, no mínimo, 2 horas entre cada refeição ou, no máximo, 3 horas entre cada refeição. Por exemplo, se ela comer lá pela 1 e pouco, o próximo lanche dela, o ideal seria, no máximo, vamos contabilizar bem, 2, 3, às 3 da tarde, ou no máximo às 4 da tarde, que dá um intervalo entre 2 até 3 horas entre as refeições. Justamente para a gente não ter aquela criança com muito tempo de intervalo, passando de 3 horas, que aí a criança já fica irritadiça, a criança já. E a gente não sabe muito o que está acontecendo, e simplesmente é esse intervalo muito grande para o metabolismo, né, ficar numa. Como se fosse numa descarga, assim, tanto de insulina, dos outros tipos de ácidos que são liberados para degradar, metabolizar e absorver via intestinal cada alimento, tá? Claro que tem alimentos que demoram mais para ser degradados e absorvidos, como a gordura. Por exemplo, se tem um tipo de gordura lá no iogurte integral, por exemplo, ele demora mais para ser absorvido pela questão própria da gordura. Já um carboidrato simples, por exemplo, vamos supor que comer um pão de queijo. Por mais que tenha algumas farinhas ali, vai ser absorvido de forma um pouco mais rápida do que um alimento que tem somente um tipo de gordura. Tá? Então, depende do tipo de alimento. Então, quando a gente tem um equilíbrio maior entre os grupos alimentares, a gente tem esses intervalos, a gente acaba tendo os intervalos mais fixos, assim, que a gente nota na criança. Por exemplo, Cíntia, não dá para passar de 2 horas e pouquinho, 3 horas, que ela já está querendo alguma coisa. E é justamente esse intervalo que, metabolicamente falando, é mais interessante para a criança a gente manter, tá? Em relação a porções de leite e derivados, eu quero te deixar tranquila quanto a uma coisa importante. A gente fala entre 2 a 3 porções de leite e derivados para a criança, tá? Mas assim, isso é uma estimativa de uma média, simplesmente de uma média. Se ela não comer nenhum tipo de leite e derivados, por exemplo, de vaca, não vai existir problema algum na falta disso. Tá? Por que isso? O cálcio, né, de um alimento, por exemplo, a gente sabe que os alimentos de origem animal, de cálcio, eles têm sim uma maior concentração, né? Eu não tô com a tabela TACO aqui, que é uma tabela TACO, TACO, que é justamente a tabela de todos os tipos de nutrientes, carboidratos, proteínas, todos os minerais possíveis e vitaminas que contém cada alimento. Por exemplo, o que a banana tem? Aí eu vou lá e olho. Então, a gente vai lá e olha. É uma tabela nutricional, assim, que a gente faz toda a verificação, tá? Se a gente for olhar, sim, o iogurte, o leite, queijos, eles têm uma quantidade lá em cima de cálcio. Porém, quando a gente ingere esse tipo de alimento, a gente tem uma biodisponibilidade que a gente vai conseguir absorver. Porém, se eu comer, por exemplo, uma fruta e vou salpicar uma colher de sobremesa de gergelim dentro de uma fruta, que é riquíssimo em cálcio gergelim, por exemplo, eu já consigo atingir uma quantidade bem significativa de cálcio também. Assim como os outros alimentos que têm riquíssimos em cálcio, assim como leguminosas, por exemplo, feijão, o grão de bico e outros tipos de leguminosas de origem vegetal. Então, eu consigo atingir esse equilíbrio sem necessitar, num dia, por exemplo, Cíntia, hoje ela não comeu nada de derivado de leite, tá tudo perfeito. Não vai fazer falta, nutricionalmente falando, de jeito nenhum, tá? Então, se a gente pensar assim, Cíntia, ela come de tudo, é bem variada a alimentação. Tu pode ter certeza que não vai estar tendo um déficit aí de cálcio, que é um dos grandes medos, assim, que eu vejo normalmente da mãe, é a questão, vou ter que complementar aqui o cálcio, um queijo, isso ou aquilo, para satisfazer os níveis de cálcio. Então, não é difícil de atingir, inclusive porque ela tá com uma vez em aleitamento, né, aí, sem dúvida nenhuma, não tá fazendo falta, vamos dizer assim, tá? Ótimo, nossa, perfeito, porque ela é bem comilona, come bem, eu não forço nada se ela não quer, a hora que ela para, pode dar uma garfada, ela fala não, eu falo, tá bom.
e Que ok. amor, que coisa mais linda. E realmente é fantástico. E agora eu vou realmente manter esses intervalos, porque agora ela comeu às 11 horas, por exemplo, ela estava dormindo, então a hora que ela acordar, duas, às vezes ela precisa de uns minutinhos, e ela come alguma coisa. Sempre, sempre. Isso. Aí Isso. acorda, dá uns minutos, uns 20 minutos, meia horinha, deixa acordar bem, aí 11, 12, uma, duas. Então, lá pela uma ou lá pelas duas. No mínimo a uma, no máximo as duas. Sempre tenta se fazer esse intervalo. No mínimo duas, no máximo 3 horas. Claro que, ai, ela comeu tão pouquinho, Cíntia, é somente com ela. Pode ser que naquele momento ali ela quis comer aquele pouquinho, tá tudo certo. Mas a gente que vai manter o oferecimento nesses intervalos para que a criança se autorregula. Isso ajuda a criança a ter esse controle tanto de fome quanto saciedade, dizer, ó, para mim tá bom isso aqui nesse horário, na janta eu vou comer mais, e eles vão se autorregulando quando a gente mantém esses intervalos regulares entre cada refeição. Chega no jantar às 5 horas, ela tá comendo, parece que não pode respirar de tanta. Então, realmente, o apetite dela vem de qualquer jeito. E a Sim, minha sim, maior sim. dificuldade no começo foi realmente conciliar o amamentar com a alimentação, né? Tipo, para a hora que você põe um e a hora que você põe outro. Mas você foi fantástica, muito obrigada. Eu sei que tem muita gente Ai, que querendo bom. ter um beijo da Flórida. Ai, que amor, fico muito feliz. E você também. Eu quero te parabenizar também, porque esse estar presente aqui, isso é muito importante. E você sempre está aqui comigo, eu acho isso incrível. É esses resultados de sucesso que a gente tem, né? Como eu digo, como eu disse para a mãe anterior, eu disse, é justamente uma criança que come de tudo, uma criança com uma relação e uma mãe tranquila. Tudo que tu está me perguntando, eu sinto na tua voz essa tua tranquilidade aí. Parabéns. Muito feliz. Não, com certeza. Você foi fundamental nesse processo. Eu falo para todo mundo. Eu falo, ó, se não fosse a Cíntia, Ai, que ela linda. não estaria assim. Mas ela é realmente, ela sabe muito bem o que ela quer e ela bebe água de pequenininha de 6 meses. Então, também é outra coisa que eu faço. E não dei mamadeira, porque do peito o copinho. Agora Ótimo. tem que tomar o copinho sem a parte de cima, né? Um sip cup. Ele não tem a válvula, mas ele Sim, é todo um processo de ver se ela. Porque eu sei que eles aprendem antes, porque eu sei que você sim, tem crianças que bebem água menor que ela. Então, sim. mas ó, muito obrigada, Cíntia, por tudo, viu? Que bom, obrigada. Eu que agradeço. Um prazer falar contigo. Um Obrigada. beijo. Vou Outro. pedir para que você saia para eu chamar outra Sim, mamãe, porque eu não consigo fechar. Antes o Instagram deixava e eu conseguia ir para outra. Agora ele não deixa. Agora é a mãe que tem que sair. vou Um fazer beijo em isso já. você. E aí, pessoal, estão gostando? Que coisa boa, né? Uma mãe, normalmente, as dúvidas de uma mãe, a dúvida de outra. Olá, tudo bem? Tudo Como bem? é que vai, Lu? Ai, eu vou bem. Graças a Deus você me chamou, porque eu tô desesperada. Me conta, que idade tem teu bebê? De onde é que você é? Eu sou de BH, Minas Gerais, e o Davi tá com 7 meses. Fez 7 meses essa semana. 7 mesinhos, tá iniciando. A Me conta introdu... como é que tá. Então, tá muito difícil, muito, muito, muito. Ele não tá aceitando nada. Eu já tentei a forma BLW de todas, tudo quanto é verdura, legume. Já tentei a forma de papinha também, inclusive, para ver se é preguiça de mastigar, alguma coisa assim. Ele mama mamadeira, leite fórmula, só Tá? que até a fórmula ele tá deixando de lado, sabe? Ele não é um bebê muito faminto, sabe? Ele não é aquele bebê guloso. A bananinha, por exemplo, a bananinha, que é uma fruta que eles aceitam mais fácil, ele come, mas é meia bananinha. Tem vezes que não come laranja, eu coloco na mãozinha dele, ele só esfrega no cadeirão, sabe? E chora muito quando eu coloco ele no cadeirão.
Então, assim, eu já não sei o que que eu faço mais. Certo. Qual é o nome dele, Lu? Davi, Lu, deixa eu te explicar uma coisinha bem importante, tá? Só me diz assim, ó, mais ou menos, como é que tá a frequência da fórmula dele? Quantas vezes, assim, por dia? Me conta só para eu ter uma noção, tá? vamos lá. Ele de manhã, ele acorda por volta de umas 7, 6h30, e eu dou a mamadeira, umas 8 horas. Aí eu não tô dando a frutinha de manhã para ver se ele tem apetite para o almoço. Porque às vezes a fórmula ele não toma a mamadeira inteira, ele toma uns 180 ml só. Aí eu faço ela de 210, mas ele sempre deixa. E aí o que acontece? Quando é meio-dia, eu já ofereço a comidinha para ele. Já ofereci carne, arroz, canjiquinha, até mingau, angu, tudo. Aí ele come, sim, no máximo umas 3 colherzinhas, mais nada. E aí trava a boquinha e fala, e fala que não quer. Aí eu espero passar mais ou menos 1 hora para ele não ficar sem comer nada e dou a mamadeira de novo. Então, lá para as 2, ele toma outra mamadeira de fórmula. De quanto, mais ou menos? Lá para as 2 horas da tarde. Que volume, mais ou menos? 180 também. Não mais que isso. Raramente ele toma 210. Aí, quando é lá para as 4, 4h30, eu ofereço uma frutinha de novo. Aí, também é uma luta. A aceitação dele está sendo a banana e manga, sabe? As outras frutas é muito difícil. Mas aí também não come a banana inteira, não. Come meia banana, um quarto dela, assim. E aí, quando é 7 horas, eu ofereço a janta novamente. A janta, normalmente é o almoço, né? Que eu faço as porções que dá para o almoço. E aí, a mesma coisa. 2 colherinhas, no máximo 3. E aí, quando é 8h30, 8 horas da noite, eu dou a fórmula para ele dormir. Quanto que ele toma? 180. Então, ele não é um bebê que come muito, sabe, Cíntia? Não é uma coisa assim... ele não é gordinho, ele é um bebê até assim, relativamente magrinho, ele é mais esguio. E até a pediatra dele falou, Luana, ele não é um bebê gordo, ele não é um bebê guloso. Tá, deixa eu te orientar aqui então, tá? Da melhor forma possível. Em primeiro lugar, a criança, para ser saudável, ela não precisa ser gulosa, ela não precisa ser gordinha. Isso é um mito muito comum. Eu tô te falando todas as possibilidades que é para te ajudar de forma mais efetiva possível, tá? Normalmente, quando eu entro com uma mãe aqui, eu tento fazer o máximo possível para ter uma criança e uma mãe segura. A criança, o teu bebê, vai ser reflexo exatamente de ti. A gente não tem como trabalhar ele sozinho. Eu tenho que trabalhar contigo e te mostrar o caminho para justamente ter um bebê que come, né, alimentos variados, enfim, e você ficar tranquila com esse processo, tá? Então, isso é um mito muito grande. A criança não precisa ser gordinha, rechonchuda para ser uma criança saudável. Pode ser que seja, e tá tudo certo nisso. A gente tem todas as variáveis possíveis, que são o biotipo da criança, que é justamente toda a questão genética envolvida da mãe, do pai, da avó, do vô lá atrás. Tem toda uma questão aí do ambiente, que a gente chama, que é a alimentação da criança, como é que ela está recebendo. Um bebê com 7 meses de vida, ele normalmente, quando eu falo, é uma média, mais ou menos 50% das crianças, elas não estão comendo de fato, assim como o teu, tá? Isso tá super normal e esperado. Tem bebês que começam a comer de fato lá pelos 8 meses e meio, 9 meses. Claro que tem bebês que já consolidam lá no primeiro mês. Sim, tem. Tá tudo certo nisso. Tem bebês que, por que essa individualidade tamanha? Justamente porque cada criança vai acelerar e vai consolidar a alimentação no seu próprio ritmo. Por exemplo, assim, ó, o que eu identifiquei aqui? Por isso que eu te perguntei de como é que está. Ele está, mais ou menos, eu fazendo uma contabilidade rápida aqui, uma anamnese rápida contigo. Claro que a gente faz de forma bem mais aprofundada, mas eu já consegui ter uma boa visão de tudo isso. Teu bebê está mamando cerca de 540 a 600 ml, que tá super normal para a idade dele, tá?
tá bem adequado. Não tem nada de muito pouco, nem de muito. Tem demais. Tá? Tá tudo certinho. Estar mamando 180 é justamente o que o teu bebê está precisando para esse momento. Ele não precisa lá bater os 210, tá tudo bem adequado. Inclusive, tem bebês que às vezes estão mamando bastante em algum momento, um volume maior, e a gente dá uma reduzidinha para a criança ir ajustando e autorregulando a alimentação, e aí consolida de forma bem assertiva. Ou seja, tá correto esse volume de ml lá de manhã. O que eu sugiro, sim, é tu não parar de oferecer a frutinha lá com 2 horas, 2 horas e meia de intervalo. Ele vai fazer a soneca, por exemplo, eu acredito que acordando umas 7, lá pelas 9h30. Isso, 10 horas no máximo. Exato. Perfeito. Ele fazendo essa soneca lá por 9h30, 10 horas, tu pode oferecer a fruta da manhã pelo menos 1 hora antes da soneca, para não ter resquício nenhum de sono aqui, tá? Oferecer, não interessa se ele não comeu, Lu. Não interessa. A tua tarefa é de oferecer. Tu não vai ir direto pro almoço lá desde a manhã. No momento que tu faz isso... Essa fruta não vai atrapalhar no almoço. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá? Tu vai oferecer a frutinha lá 1 hora antes dessa soneca, lá pelas 8h30, mais ou menos, 9 horas, 1 hora antes da soneca. Tu vai fazer a contabilidade, tu vai anotar lá no... Ele continua mamando de manhã, quando ele acordar. Isso, sim. Não, sim. Continua. O mamazinho de manhã, a fruta 1 hora antes lá da soneca, pelo menos 1 hora antes, o almoço lá pelas 11, 11 e pouco da manhã, 11h30 mais ou menos, que eu acredito que ele vai acordar o quê? Lá pelas 11, 11h30? 11, 11h30, é. Ótimo. No momento em que ele acordar, deixa ele acordar um pouquinho, dá uma volta pela casa. Acho que travou um pouquinho. Dá uma volta pela casa, começa a mostrar as panelas lá para ele, mostrar o... E oferece. Tenta oferecer. Tá. Não traz... Tá me ouvindo bem? Estava travando um pouquinho. Traz um alimento direto na bandeja para ele. Ele não deve ir chorando para a cadeira. Se ele começar a chorar, tu pega ele, senta ele em cima da mesa, senta ele no teu colo, de frente para a mesa. A hora que eu vou pro sentido do cadeirão, ele já trava a perninha e já fica... já acha ruim. E acha ruim, com 7 meses. De 2 a 3 dias para dessensibilizar da cadeira de alimentação. Não coloca ele na cadeira de alimentação pelo menos até sexta-feira, tá? Tá. Para ele desassociar essa questão ele teve sim alguma associação negativa com a cadeira, de não querer ir, aí ter que manter, aí ele chorar, aí ter que tentar forçar um pouquinho para ver se come. Sim. Porque tá desse jeito, a hora que ele dá uma risadinha, que ele abre a boquinha, eu coloco a comida dentro. Então, às vezes acaba forçando a situação, né? E isso é um forçar, né? Isso a gente tá forçando, querendo ou não. E eu te entendo, porque eu já peguei várias mães assim, e a intuição de ter que fazer comer. Só que nessa idade é completamente novo, ele ainda não sabe mastigar de fato. Para ele, se ele cuspir, se ele chorar, é porque justamente não está confortável, sensorialmente falando, esse alimento dentro da boquinha mesmo. Ele não está fazendo teatro, ele não está fazendo algo que ele precise. Não, é justamente porque ele não está confortável para ele conseguir engolir esse alimento. Então, tu pode trazer 2 ou 3 alimentos no máximo no horário do almoço, come junto, deixa uma batata num tamanho maior, vê se ele quer morder, tenta oferecer do teu dedo mesmo, um pedacinho de batata, e deixa ele ali, deixa ele manipular, deixa ele pegar, deixa ele esmagar. Se ele esmagar, ele já está esmagando. Numa escala... Hoje ele esmagou. Hoje eu fiz batata doce, cortei ela em tiras. Ótimo. Ele esmagou, esfregou ela no cadeirão todo, mas nem levou na boca. Tá tudo certo. Ele está indo lá nas etapas da introdução alimentar. O esmagar, pegar, amassar é a 3ª etapa, tá? A 5ª etapa é a criança comer, tá? Então, se ele está indo chorando para a cadeira de alimentação e não querendo sentar, ele está na 1ª. Então, a gente tira da cadeira, mantém no colo
em cima da mesa, no chão, estende uma toalha e faz tipo um piquenique, tá? Entendi. Tenta, inclusive, nos lanches da manhã e lanche da tarde, estende uma toalha, bota as frutinhas num potinho, né? Tenta você comer junto, de forma tranquila, não força de jeito nenhum. Cíntia, e Não por exemplo, funciona. assim, às vezes ele come, eu tenho uma filha de 12 anos. Às Uhum. vezes ele come mais com ela do que comigo. É interessante ficar trocando a pessoa para dar Sim. alimentação? Sim, sim, sim. Porque essa ansiedade tua de ter que Aham. fazer com que coma, provavelmente está passando para ele e ele recua, entendeu? A Ah, criança recua. Se a gente tem uma pessoa no outro lado que está mais tranquila, brincando, que é isso que eu quero que você faça de agora em diante, a criança já sente outro ambiente no ar. A criança vai responder melhor, ela vai brincar, porque ela está sendo permitida isso, ela certo? vai ficar, né? E vai. Exatamente, tá? Então, assim, ó, sempre pensa, não sei se você viu antes que eu tava falando com a mãe, intervalos entre 2 a 3 horas entre cada refeição. Tava muito o intervalo das 7 do mamá até o meio-dia pro almoço, tá? Entre 2 a 3 horas. Faz um papelzinho e coloca. Ele acordou tal hora, faz a soneca, e aí tu Aham. vai fazendo entre 2 a 3 horas o horário do jantar, tá? Então, assim, ó, ele não precisa comer todos os alimentos que você oferecer. O que comer e o quanto comer é somente com o teu bebê, tá? A tua tarefa vai ser oferecer os alimentos numa rotina adequada e o local adequado. Tá indo chorando, tira da cadeira de alimentação. Dessensibiliza, pelo menos até sexta. Até sexta, não, eu digo hoje é quarta, quinta, sexta e sábado. Tá, Fora só da cadeira. domingo, então. Exatamente. E Bota esse no negócio de chão. lavar a boquinha, virar o rostinho, também não insistir. De Pra jeito nenhum. De Tá. jeito nenhum. E nunca ofereceu uma colher, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Se for oferecer o alimento na colher, o bacana é trazer um alimento mais inteiro para ele pegar, para ele olhar. Hoje mesmo eu estava orientando uma mãe em consultoria e eu disse assim: não força e não levanta, não tenta introduzir a colher. E aí ela mandou um videozinho, eu analisei o bebê, ela fez bem certinho. A gente lateraliza um pouquinho a colher e o bebê fez assim para olhar. E foi. A gente oportunizou a criança olhar, ver o que é justamente assim. Se eu disser assim, Lu, olha só, eu fiz aqui um camarão apimentado, não sei se você vai gostar. E se eu disser assim, olha só, Lu, come. Verdade. Tu não teve tempo de olhar, nem de ver e nem de saber. Eu nem te perguntei se tu queria. Já se eu disser assim, ó, Lu, olha só, eu tenho um camarão que eu fiz refogado na manteiga. É que a minha bateria deu uma aqui. Refogado na manteiga, bem gostoso. Vou colocar aqui um pouquinho na ponta da colher para você dar uma olhadinha. O que você acha da cara desse camarão? Vou colocar um pouquinho e vou te mostrar. O que tu acha? Tá bonito? Não tá? Tu vai olhar e vai dizer: nossa, deixa eu cheirar primeiro, deixa eu ver se eu vou me agradar. Aí eu vou dar tempo de tu cheirar, de tu olhar e tu vai dizer: eu vou provar. Aí tu vai ao encontro da colher e vai provar. Porque a gente tem essa ideia de que a gente tem que alimentar a qualquer custo, mas não, eles são seres completamente independentes e com vontades, assim como nós. A gente não pode achar, botando a bateria aqui, a gente não pode achar que a criança tem que comer e tem que aceitar tudo que a gente oferecer, né? Entendi. Deu para entender, Lu? Mais tranquila. Então, assim, não preocupar com quantidade também agora, né? Não, jamais. O principal alimento dele, desse momento, até não consolidar bem, é o mamar, tá? Fica bem tranquilo, não tem... Né? Também, sim, né? Porque razoável, né? As mamadas, não é? Ele não mama muito, né? Mas sim, é isso aí. Mas tá certo. Que tu pode ajudar para consolidar a alimentação após o almoço, por exemplo, viu que ele comeu, que ele provou um pouquinho de algum alimento, traz uma laranja inteira para descascar junto com ele e oferecer como se fosse uma sobremesa essa laranja. Mas traz ela inteira, descasca, tira a cobrinha, mostra, brinca. Talvez ele queira dar uma chupada, 2, 3, e assim vocês vão brincando. Porque cada quantidade, por mínima que o bebê coma, para ele, para o estômago do bebê, é muita coisa.
tá? Entendi. Então, isso ajuda a consolidar um pouco. Aí ele vai ter comido um pouquinho do almoço e vai finalizar com uma laranja, por exemplo. Assim, a gente está ajudando ele a consolidar e afirmar um pouquinho mais, tá? E essa mamadeira depois do almoço, ela pode ser 1 hora, 2 horas? Qual que é O ideal, tá? O ideal é esperar. Se a gente for falar no ideal, se a criança praticamente não comeu, a gente não precisa esperar intervalos, grandes intervalos, entende? Pode ser 40 minutos, meia hora, se a criança não comeu. Mas se tu viu que a criança comeu, se alimentou, viu que ele comeu um pouquinho ali no almoço, ofereci uma laranja, comeu praticamente metade de uma laranja, daqui a pouco tu pode esperar e talvez 2 horas. Porque tu vai ver assim, ele não chorou, ele ficou bem, ele ficou tranquilo, não ficou choroso, tu pode esperar um pouco mais, tá? O idealmente, né, respondendo a tua pergunta bem, para não interferir da fórmula com a refeição principal, o ideal seriam 2 horas, aceitável 40 minutos, tá? A literatura fala sobre isso, assim, para não interferir se a criança comeu, tá? Porque a ideia não é deixar, por exemplo, ele não comeu praticamente nada, vou esperar. A ideia não é deixar a criança passar fome, tá? Mas claro que se a gente viu que comeu um pouquinho, a gente ajuda a criança a consolidar, não oferecendo mamar logo em seguida, porque acha que tem que mamar, porque acha que tem que mamar. Não. A gente viu, ele tá tranquilo, tá bem, espera um pouquinho. Espera, deixa passar 1 hora. Viu que ele começou a mostrar sinais de fome, de fato, do mamazinho, oferece o mamar. Então tá. Deixa eu mostrar ele para você Deixa eu ver. conhecê-lo. Ai, meu Deus, que amor! Tudo bem? Como é que tu tá? Ai, que amor, a carinha. Sabe que esse quadro aqui... Obrigada. Esse quadro eu adoro, que normalmente os bebês estão aqui. Ai, é a coisa mais querida. Eu adoro ver vocês. Que bom. E deixa eu ver a Mana. A Mana tá junto, a irmã? A irmã aqui. Oi, tudo bem? Que linda! Qual é teu nome? Obrigada, Maria Sofia. Que linda! Parabéns! Que bom. Então tá, Que amor. Um Obrigada. beijo em vocês. Espero ter te ajudado. Beijo. Tchau. Tchau. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Vamos ver, eu chamei uma outra mãe aqui que solicitou e depois a gente vai encerrar, que eu tenho bastante coisa para fazer aqui. E para quem chegou agora, pessoal, a gente vai ter a jornada do bebê que come de tudo, tá? Vai ser um evento completamente ao vivo e online, que vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de março. O link tá lá na bio para vocês se inscreverem, tá? Só clicar lá. Eu acabei de colocar antes de entrar aqui na live. Vamos ver, Érica, o que está acontecendo com o seu bebê e com você? Eu acho que a Érica está tentando entrar. Oi, Érica, é você? sou eu mesmo, tudo bem? Vamos ver se eu consigo falar com a Érica. Tudo bem, Érica? Oi, Como é tudo que bom? vai, Érica? Tudo? Joia. Tô bem, graças a Deus, tudo. Bom. Joia? Tudo bem. Como é que eu posso te Meu ajudar? Não tô te bebê tem vendo. 8 meses. Não tô te vendo. Vira a câmera para você. É, tá me vendo? Não tô. Tô vendo ao contrário. Tá vendo ao contrário? Isso, tô vendo ao contrário. Tô Deixa eu vendo um ver aqui. gramado delicioso ali. Que vontade de pisar nessa grama.
Vontade de pisar muita Tudo grama, eu bom? adoro, eu sou do interior É? e eu Ai, me vivi fala aí. de pé descalço, pisando na grama, que coisa bem boa. É boa, né? É Muito muito bom bom. mesmo. Como é que eu posso te É. ajudar? Meu bebê fez 8 meses. Certo. É o Ítalo Ítalo Emanuel. Emanuel, 8 mesinhos. E- Isso, 8 mesinhos. Ele tem a tolerância à lactose. Uhum, Tem intolerância à lactose, mama, né? uhum. Desde quando Qual é o nasceu, leite? meu leite é É, bem pouco, é mamar sabe? no peito ou é fórmula? Ou é leite? Não, ele mama o peito e toma a fórmula também. Certo. E Aí ele toma o Aptamil tá, Pept. perfeito. Uhum. O Aptamil Pept que ele toma, e toma o Aptamil Pept, né? Que ele tem tolerância à lactose. Eu nunca fiz exame dele, não. Não cheguei a fazer exame, mas tudo indica, a pediatra, que ele tem a tolerância Certo. à lactose. Tá. E me diz uma coisinha, E ela. aí no. Pode, continua, Hum, continua que depois eu vou te perguntar umas coisas. não, pode falar, pode falar, Ele. pode falar. Quais foram os sintomas, assim, que teve que a pediatra indicou? Quais foram os sintomas? Ele deu a diarreia. Teve sangue nas Aí, no fezes? caso, Nunca? aí ele deu um pouquinho, Uhum, bem pouco. uhum, uhum. Aí eu dei o Aptamil normal, dei o AR, né, que ele deu um pouco de Sim, refluxo. certo. Uhum. E aí ela falou que aí melhorou o refluxo. Aí ela passou o Aptamil Pept, ele toma até hoje. Uhum. Aí eu tô até querendo tirar o Aptamil Pept, que tá muito Muito caro. caro É. mesmo, Uhum, uhum. muito caro. Sim. Aí ele tá comendo agora, né? Começou a comer papinha, tá alimentando Que bem. bom, que bom. Uhum. É, ele alimenta, né? De manhã ele só toma 90 ml do leite também, só E ele 90 está tomando ml em algum que ele momento do toma. dia, ele tá tomando o leite do peito? Ou agora ou não? Ele toma a fórmula 3 vezes Tá. ao dia só. Só 7 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. Só 90 Uhum, ml. uhum. E o peito, toda hora ele tá no peito. Não larga o peito para Sim, nada. Mas aí a papinha é pouca. tá. Ele não come muita papinha. Agora, fruta ele ama. Ótimo. Uhum. E como é que Fruta ele estão come as, bastante. como é que estão as frutas sendo oferecidas? 2 vezes por dia, no meio da A, manhã e no meio da tarde? a fruta, a fruta eu dou ele 9 horas da manhã, eu dou abacate, Ótimo. Uhum. eu dou o mamão, ou a Que maçã. horas que ele acorda? Aí, aí ele acorda, no caso, umas 11 horas. Umas 11h30, meio-dia, eu dou a papinha. Tá. Uhum, uhum. Aí eu ofereço ele a papinha. Aí ele come bem pouco Tá. E também. me diz uma coisa, como é que está sendo oferecida essa papinha ao meio ali, a 11 e pouco? Como é que você faz essa A papinha? papinha Como é que é? É tudo. amassadinha, Tá. né? E o que que contém mais ou menos? É bem Uhum. amassadinha. O que é que contém na Me dá um papinha? exemplo. Batata, coloco todos os tipos. Batata, cenoura, coloco beterraba, Uhum. entendeu? Aí eu coloco o músculo, né? O Ótimo. músculo, o pãozinho também. Ou eu faço o peito de frango também Ótimo, desfiado, ótimo. Uhum. né? Eu vou fazendo assim, vou mudando a papinha para ele não Certo, enjoar, né? certo. E me diz uma coisinha, em relação a esse tipo de papinha, tô indo um pouquinho mais a fundo contigo, tá? Como é que está sendo Viu? Tá. oferecida? Tá junto, toda junta, misturada, ou tá oferecendo separados os grupos os alimentos? Às vezes eu ofereço separado Uhum. e às vezes junto também. E ele Tá. tá gostando mais do dedo. Assim, eu tá Sim, sim, oferecendo ele com o dedinho. sim. Mais do que com a colher. Vou te dizer que isso é uma das questões a se É. identificar, tá? Não tá errado, tá certo. A criança, a gente tem crianças que não Aham. toleram o talher, o utensílio. Tem crianças que a gente oferece, por exemplo, um pedaço de Hum. batata e a criança quer pegar.
Aí a gente oferece num tamanho maior, né, maiorzinho, tipo do tamanho mais ou menos dessa colher, assim, para a criança agarrar, ou um pedaço de brócolis com Isso. caule para a criança agarrar, eles ficam mexendo, brincando, isso ajuda a dessensibilizar e aproximar. E a gente vai vendo, por exemplo, tem crianças em que não quis a colher, não quis pegar, a gente oferece com a mão, a criança aceita, tá? Então tá certo. Vou esperar um pouquinho para falar, porque para mim tá travada a sua imagem aqui. Acho que agora tá voltando, que travou um pouquinho. Dando para ouvir? Dando para ouvir? Tá travado. Tá dando para ouvindo? ouvir? Agora sim. Então, voltou. Tá travado? Voltou. Agora sim. Voltou agora. Aí, no caso, eu estava até querendo, até tirar esse leite dele, né? Porque ele está no peito. Aí eu queria tirar. E eu penso assim, que ele não tem a tolerância à lactose, porque eu como queijo, eu tomo leite, e não dá diarreia nele. Sim, exatamente. Só que assim, ó, tudo vai depender muito, tá? Isso tem que ser muito visto, avaliado com um pediatra, porque que depende do tipo, né? Eu tô achando, tá? Que você falou que intolerância à lactose é uma coisa, alergia à proteína do leite é outra coisa, que é o APLV, tá? São duas coisas bem diferentes. Eu não sei, eu acredito que seja alergia à proteína do leite. Se teve muco nas fezes, se teve sangue nas fezes, talvez, tá? Então, por isso que teria que avaliar. Eu, no teu caso, avaliaria um pouquinho mais de perto, talvez, de ter essa necessidade. Porque às vezes a criança reage sim ao alimento que é ingerido, tá? Ao leite, no caso, e não reage via leite materno. A mãe come os alimentos com derivados e a criança pode não reagir, assim como pode reagir, tá? Então, o que seria o ideal? Avaliar, talvez, ele manter somente o leite do peito, mas é isso, eu não posso te dizer assim, ó, olha só, Érica, tira o leite, esse Pepti, e vamos ver só o leite do peito. Eu não posso te dizer aqui que eu não estou avaliando o crescimento, o desenvolvimento, a curva do teu bebê. Eu não estou avaliando lá como é que está toda a questão de sintomatologia dele, das fezes, entende? Eu não posso aqui fazer isso de jeito nenhum, tá? Mas o que dá para fazer? Avaliar, comentar com o pediatra, falar e ser bem sincera, olha, esse leite é caríssimo mesmo. Olha só, eu conversei com ela. Diz, olha, esse leite está muito oneroso, está muito caro para mim, realmente, é um leite. Comenta aqui, será que não dá para ficar só no peito? Será que não tem algum outro leite da gente tentar ver se realmente essa criança é uma criança TLV? Será que realmente tem alergia? Ou talvez foi algum sintoma específico e único, tá? Teria que fazer para não estar com esse leite a toda hora, talvez não tenha necessidade. Toda hora. Talvez... ela falou comigo, né, que com 1 ano eu tirasse dele. Mas é que... Com 1 ano eu poderia tirar, né? Talvez... Aí ele tá pesando 10 quilos. Nossa Senhora! É grandão, hein? Pesa 10 quilos. É grandão, pesa 10 quilos. Então, daria para ver, Érica, ele é bem gordinho. Até assim, a possibilidade, talvez, de oferecer uma vez ao dia, comenta com ela, porque aí já reduz bastante, né, o volume e manter o peito, talvez uma vez ao dia. Vê com ela isso, porque eu acho que vai te ajudar, tá? A essa questão vou de ajudar nesse processo de consolidação. E vai tranquila na alimentação.